ano era 1929 e a cidade de Aruanã, em Goiás, vivia em clima de paz e prosperidade. A pecuária era a principal atividade econômica da região e o gado pastava livremente nas matas verdejantes. Mas um dia, a tranquilidade foi brutalmente abalada por uma série de eventos horripilantes. Tudo começou quando um fazendeiro local encontrou uma de suas vacas mortas em condições macabras, a língua arrancada com ferocidade, deixando apenas um corte horrível e sangrento. O terror se instalou rapidamente e logo outros casos semelhantes começaram a ser relatados. Vacas, bois, cavalos, todos eram encontrados mortos da mesma maneira cruel, com suas línguas arrancadas sem deixar vestígios. O pânico se espalhou pelas fazendas da região. Os fazendeiros se reuniam em grupos para discutir o que fazer, tentando encontrar uma explicação para os ataques bizarros. Alguns acreditavam em lobisomens, outros em onças malditas, mas a maioria dos moradores sussurrava o nome de uma criatura sombria do folclore local: o Arranca-Línguas. Segundo a lenda, o Arranca-Línguas habitava as matas densas que cercavam Aruanã. Era um monstro peludo e gigantesco, com olhos flamejantes e garras afiadas como navalhas. Ele se alimentava de línguas de animais e, em alguns casos, até mesmo de pessoas. A ideia de ter essa criatura solta nas matas era aterradora, e muitos acreditavam que os ataques ao gado eram apenas um aviso do que estava por vir. As autoridades locais foram acionadas, mas pouco podiam fazer. Caçadores experientes foram contratados para rastrear o monstro, mas nenhum sinal dele foi encontrado. As matas eram vastas e densas, e o Arranca-Línguas parecia se esvanecer no ar, deixando apenas o terror e a morte em seu rastro. Os ataques continuaram por semanas, causando um enorme prejuízo econômico para a região. As pessoas viviam com medo, evitando sair à noite e mantendo seus filhos trancados em casa. O Arranca-Línguas se tornou um símbolo de terror, um monstro implacável que representava os perigos da floresta e a força da superstição. Com o tempo, os ataques diminuíram até cessarem completamente. O que aconteceu com o Arranca-Línguas? Será que ele voltou para as profundezas da floresta ou ainda está à espreita, esperando a oportunidade de atacar novamente? A resposta permanece um mistério, alimentando a lenda e o medo que o Arranca-Línguas ainda causa em Aruanã e em todo o Brasil. O segundo relato de encontro assustador com a criatura aconteceu no ano seguinte, 1930, também em Aruanã, nas margens tranquilas do rio Araguaia. Um grupo de pescadores experientes se reunia para uma noite de pesca e confraternização. A fogueira crepitava, iluminando seus rostos enquanto contavam histórias e compartilhavam risadas. O céu noturno era um manto de estrelas e a noite parecia perfeita para um descanso merecido. Mas, de repente, um som gutural e arrepiante ecoou pela floresta, cortando o silêncio da noite como um punhal. Os pescadores se entreolharam, apreensivos, com um pressentimento ruim tomando conta de seus corações. De onde vinha aquele som horrível? O que poderia estar à espreita nas trevas da floresta? Enquanto o silêncio tomava conta novamente, uma figura colossal emergiu das sombras. Um monstro peludo e gigantesco, com olhos flamejantes que pareciam perfurar a alma.
surgiu da escuridão, lançando um terror inimaginável nos pescadores. A criatura avançou em fúria, emitindo sons guturais que gelavam a espinha de quem os ouvia. Um dos pescadores, mais jovem do grupo, foi o primeiro a ser notado pelo monstro. Em um movimento rápido e brutal, a criatura o agarrou com suas garras afiadas e o arrastou para as trevas da floresta. Gritos agonizantes ecoaram pela noite, enquanto o monstro desaparecia na escuridão, levando consigo a vida do pescador. Os outros pescadores, paralisados pelo medo, sequer conseguiram se mover. A cena era horrível demais para ser real. Um pesadelo que se materializava diante de seus olhos. Quando finalmente se recuperaram do choque, fugiram em disparada, abandonando os seus pertences e jurando jamais voltar àquele local. A lembrança do monstro das trevas os acompanharia para sempre. Um trauma terrível que jamais seria esquecido. O ataque do monstro das trevas se tornou uma lenda terrível entre os ribeirinhos do Araguaia. A história serve como um lembrete dos perigos que podem se esconder na escuridão da floresta e da fragilidade da vida humana diante do desconhecido. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com os pescadores e qual o destino do monstro das trevas. Será que ele ainda vaga pelas matas à margem do rio à espreita de suas próximas vítimas? Ou será que ele retornou para as profundezas da floresta, satisfeito com o terror que espalhou? O mistério permanece, alimentando a lenda e o medo que o monstro das trevas ainda causa em todos os que o ouvem. Uma história que nos faz questionar os limites do real e do imaginário e nos confronta com nossos medos mais profundos. Um dos relatos mais terríveis sobre o arranca-línguas é o de um fazendeiro que, ao voltar para casa tarde da noite, deparou-se com a criatura em seu curral. A noite caía sobre o pequeno vilarejo às margens do rio Araguaia, envolta em um manto de silêncio e escuridão. As estrelas cintilavam no céu, enquanto o fazendeiro João, um homem simples e honesto, retornava para casa após um longo dia de trabalho. Cansado, mas com o coração tranquilo, ele seguia pelo caminho familiar sem imaginar o horror que o aguardava. Ao chegar ao seu curral, João foi tomado por um calafrio súbito. Uma sombra colossal se erguia no meio da escuridão. Seus olhos flamejantes perfurando a noite como brasas incandescentes. O arranca-línguas, a criatura monstruosa do folclore local, estava ali, pronta para atacar. Um rugido feroz ecoou pelo curral e João se viu frente a frente com o terror. A criatura avançou em sua direção e suas garras afiadas como lâminas e seus dentes afiados pronto para dilacerar. O fazendeiro, movido pelo instinto de sobrevivência, lutou com todas as suas forças, mas era inútil. O arranca-línguas era muito forte, muito implacável. Em um golpe rápido e brutal, a criatura agarrou João com suas garras e o arrastou para o chão. Com um grito agonizante, o fazendeiro sentiu sua língua sendo arrancada de sua boca. Um tormento inimaginável que o deixou banhado de sangue. A dor era excruciante e o pavor tomava conta de seu corpo. Mesmo gravemente ferido, João conseguiu se arrastar até a casa, onde sua esposa Maria o encontrou em estado de choque. A cena era horrível. O fazendeiro agonizava,
com a língua arrancada e o rosto ensanguentado. Maria, desesperada, gritou por ajuda, mas era tarde demais. João sucumbiu aos seus ferimentos, deixando para trás uma viúva em luto e uma comunidade aterrorizada. A morte de João pelo arranca-línguas se tornou uma lenda terrível na região. A cicatriz em seu pescoço e a ausência da língua eram marcas permanentes do encontro macabro, um lembrete constante do terror que espreitava nas matas e da fragilidade da vida humana diante do desconhecido. A história de João serve como um aviso. O arranca-línguas ainda está à espreita, à espera de suas próximas vítimas. Seus olhos flamejantes observam a escuridão e seus rugidos ecoam pelas matas, aterrorizando os que se atrevem a entrar em seus domínios. O arranca-línguas é uma figura folclórica do centro-oeste do Brasil, especialmente no estado de Goiás, e suas lendas são recheadas de relatos assustadores. Descrito como um ser semelhante a um grande gorila com características de um homem pré-histórico, ele é conhecido por arrancar e se alimentar das línguas de suas vítimas, sejam elas animais ou, em alguns casos, seres humanos. Esses relatos famosos começaram a acontecer muito cedo no passado, com casos como, por exemplo, o dos garimpeiros do Rio Vermelho em 1937, em que garimpeiros à margem do Rio Vermelho relataram ouvir urros estrondosos à noite e pela manhã encontraram pegadas enormes de cerca de 48 centímetros. Após esse evento, animais começaram a aparecer mortos nas fazendas próximas com as línguas arrancadas. Este relato foi amplamente noticiado na época, aumentando o temor entre os habitantes locais. Muitos relatos de pessoas que supostamente viram o arranca-línguas descrevem-no como uma criatura de cerca de 2,5 metros de altura, com uma aparência mista entre um gorila e um humano primitivo. A lenda do arranca-línguas teve um impacto significativo nas comunidades locais, a ponto de algumas regiões ficarem temporariamente despovoadas pelo medo da criatura. Essa história não apenas entretém e assusta, mas também reflete os medos e as preocupações das populações rurais, não apenas de Goiás, mas de algumas outras regiões, principalmente rurais, perpetuando crenças e tradições ao longo das gerações.